Olá, aluno! Seja muito bem-vindo aqui na nossa aula de Estratégia Empresarial, o nosso planejamento estratégico. Me apresentando, eu sou a professora Natália Voitas. Sou formada em Administração de Empresas, tenho MBA em E-Commerce e também ali mestrado em Gestão de Organizações. Eu, professora Natália, vou aqui hoje conversar com você porque nós já estamos na terceira aula. Como passou rápido, não é mesmo? E hoje eu venho aqui para que nós possamos conversar muito mais, aprender muito mais aqui, discorrer sobre os conceitos importantes dentro da estratégia empresarial. O quanto a estratégia empresarial é relevante para uma organização. E é nesse contexto que eu convido você a que nós possamos aqui fazer uma reflexão sobre o processo do planejamento estratégico. Ele é um processo que possui 5 etapas. Primeiramente, nós precisamos ali dentro de um bom planejamento estratégico fazer o quê? Analisar um ambiente interno e externo. Posteriormente, na segunda etapa, é importante definir o quê? Diretrizes estratégicas, como é a declaração da missão, da visão, dos valores, por exemplo. Nesse contexto, com o alinhamento ali, com a análise do mercado externo e interno, nós conseguimos definir diretrizes organizacionais. O que são essas diretrizes organizacionais? São os nossos objetivos. Então, nós temos aqui a definição dos objetivos, que é algo tão importante para a organização. É algo a ser alcançado, é aquilo que a organização deseja alcançar. Posteriormente, temos mais 3 etapas do planejamento estratégico. E aí sim entram, sabe o quê? As nossas estratégias. E aqui a gente vai conversar então sobre como formular uma boa estratégia, implementá-la e gerenciar, controlar, monitorar as nossas estratégias. Por que elas são importantes? A gente definiu o objetivo, são as estratégias que fazem com que nós possamos alcançar o nosso objetivo aí ou da organização na qual nós estamos trabalhando. Então é importante ter isso bem claro e saber que o planejamento estratégico, a nossa estratégia empresarial são cruciais para que uma organização alcance aquilo que ela deseja. Prof, e se eu utilizar isso na minha vida pessoal? Também é imprescindível que você realize o seu planejamento estratégico para que você mobilize as suas estratégias para alcançar aquilo que você sonha. Terminar o seu curso, buscar ali um posicionamento no mercado, aquele trabalho que você sonha, trocar de casa, trocar de carro, uma viagem dos sonhos, aquilo que você objetiva. Então, agora a gente sabe a importância que uma estratégia tem na nossa vida e na nossa empresa. Então, frente a isso, vamos lá. O que a gente vai falar hoje, prof? Resumo do dia. Nós já estamos na terceira unidade de ensino. Como passou rápido. Então, nós vamos conversar hoje sobre conhecer as técnicas para a formulação de estratégias e também para implementar e ter um bom controle do planejamento estratégico em si. Então, nós vamos conhecer as estratégias genéricas de liderança em custos, de diferenciação e também de foco, ok? Então, vamos conversar também sobre as estratégias competitivas, os tipos de inovação, seja radical ou incremental, as formas aí pelas quais a organização ela promove a inovação, seja uma inovação interna, uma inovação por meio de estratégia da cooperação ou por meio de aquisições. Temos aqui também as estratégias voltadas para a gestão do conhecimento, o famoso Learning Organization, que nós vamos conversar aqui também, atrelado aos sistemas de informação. Então vamos lá, palavras-chave do dia, olha só. Estratégia genérica, de diferenciação, de liderança em custos, enfoque e estratégias competitivas. Teleaula de hoje, formulação da estratégia e posicionamento. Seja bem-vindo já à nossa terceira teleaula. E olha só, nesse contexto, como aí a gente consegue fazer com que uma empresa se destaque, saber ali qual é a melhor estratégia para aquela organização? Nesse contexto, é importante que nós possamos refletir a importância da estratégia, pois ela traz, sabe o quê? Vantagem competitiva para uma empresa. A sua empresa é vista primeiro, em relação ali às demais concorrentes dentro do mercado. Continuando.
Então nós vamos conversar sobre como conhecer o conceito de estratégia e vantagem competitiva, os níveis de estratégia, inclusive o nível de unidade de negócios, o funcional, o corporativo e por fim vamos conversar bastante sobre vantagem competitiva e a inovação. Seja bem-vindo à nossa terceira aula. Estratégias genéricas. O porquê será que essas estratégias são tão importantes, são tão relevantes aí para uma organização? O que será que elas ofertam, que nós conseguimos utilizá-la ali dentro de uma empresa para que ela possa obter ali vantagem competitiva, para que ela possa ali ter um posicionamento o qual vai trazer benefícios para ela dentro ali daquele mercado. Por que será então que essas estratégias genéricas são tão conhecidas? E agora eu te trago aqui cada uma delas para você compreender melhor. E eu tenho certeza que você aprendendo aqui os conceitos das estratégias genéricas, você já vai comparando ali com o seu dia a dia e já vai lembrando de alguma empresa, já vai puxando ali algum exemplo. Eu tenho certeza que você vai conseguir associar isso no dia a dia. Então, vamos lá, estratégia genérica. Aqui eu trago para você cada uma dessas estratégias genéricas aqui importantes e relevantes. Dentro aqui das estratégias genéricas, nós devemos considerar, aluno, olha que legal, que com essas estratégias a organização ela pode se estruturar de uma maneira ali mais organizada, de uma maneira diferenciada. E por que isso é importante? Para que ela possa, então, obter a vantagem competitiva, que é um fator chave, que é um fator ali crucial dentro desse contexto. Então, nós temos aqui dentro dos conteúdos a importância aí de compreender bem a nossa estratégia empresarial, o nosso planejamento estratégico e, compreender as estratégias, os tipos. Para quê? Para a gente saber qual implementar, qual é a mais adequada, qual ali que vai surtir o efeito dentro da minha organização. Então, vamos lá. Primeira aqui que eu trago para você é a liderança de custo. Como que a liderança de custo ela vai atuar? Ali, quando uma organização ela define um posicionamento estratégico, que foca na redução de custos. Então, se ela foca na redução de custos, ela vai focar no aumento da produtividade. Por quê? Porque quando a gente produz em escala, a gente consegue reduzir o custo. São variáveis ali inversamente proporcionais. Enquanto o custo cai, a produtividade sobe ali para poder ter mais produtos no mercado. Então, por exemplo, lembra aí quando a gente vê um produto, você fala, nossa, que precinho camarada, que precinho bom que está esse produto. Então, daí você olha para o lado, tem vários iguais. Isso é um exemplo de liderança de custo, não é mesmo? Lojinhas de R$1,99, lojinhas de R$1, você paga baratinho, você vê que tem vários ali iguais. É uma estratégia de liderança de custo, onde o custo foi reduzido, a gente consegue ofertar um custo, um valor, um preço melhor para o consumidor, mas frente a isso a produção é em massa, ok? Então aqui a gente aprendeu e conhecemos a liderança em custo. Temos mais um, olha só. Agora nós vamos para a nossa diferenciação. Diferenciação já está no nome, não é mesmo? É algo diferente, é algo diferenciado. Então, olha que interessante, aluno, essa daqui. Essa estratégia, ela procura oferecer ao consumidor um produto ou um serviço que é, de fato, diferenciado. Tem aquele algo a mais, tem aquele plus, né? Aquele diferente, aquele algo a mais mesmo. Então, geralmente, é algo que é único, que tem um valor específico para o consumidor. Geralmente, são produtos aqui, por serem diferenciados, por serem únicos, por ofertarem ali um benefício, são, mais caros nesse contexto. Então, pensa aí, por exemplo, num carro importado, que já é um produto diferenciado, não é mesmo? Um relógio aí de uma marca de luxo, ou até mesmo aí você pega, compra, tira o seu celular, o último modelo, todo ali cheio de estilo, por exemplo, comprou ali o último iPhone, o modelo mais recente. Então, o que acontece aqui? É algo de diferenciado. É algo diferenciado nesse contexto. Ele tem um valor único ali para você. Ele oferta ali um status na compra, ele oferta algo que agrega valor, que ele é diferente dos demais produtos. Ou até mesmo um serviço ali que você consome, você paga
um pouco a mais, não é mesmo? Mas você tem ali benefícios, por exemplo, para poder usufruir. Isso faz com que você sinta ali que aquilo agrega valor para você, é algo único. Ou seja, seja uma diferenciação ali por ser algo com um valor agregado. Geralmente o mercado de luxo trabalha bastante ali com a diferenciação. Então lembra aí de, por exemplo, um produto que você compra e paga mais caro, mas que ele tem benefícios para você. E você paga ali geralmente pela qualidade, pelo aquele diferencial que ele te oferta. Às vezes a gente vai comprar um bolo, você opta ali por comprar um bolo mais caro. Por quê? Porque você sabe que vai ter um sabor diferenciado e você quer presentear alguém, por exemplo, ou levar um aniversário, enfim, tem aí esse plus, esse a mais, essa diferenciação, ok? Temos mais um, olha aí o nosso foco. No foco, ele também pode ser conhecido e chamado de enfoque. Como que funciona o nosso foco? Olha que interessante. O foco, ele pode optar, ele pode ser um foco ou na liderança de custo, ou na diferenciação, na diferenciação, não é mesmo? Mas como assim, professora? Olha que interessante, essa estratégia de foco ela é mais restrita. Ela vai abordar ali um segmento do mercado que é um segmento específico de atuação. Ela atende ali um grupo específico de consumidores, ou uma região específica, ou até mesmo um tipo de produto específico. Por exemplo, tem pessoas que elas não podem ingerir o glúten, que são celíacas, não é mesmo? E o glúten faz mal ali para o organismo da pessoa. Então, o que pode acontecer aqui? Você abordar este segmento e dentro dele optar ou por liderança de custo ou por diferenciação aí, ofertando mais saúde aí para as pessoas que querem ingerir produtos sem o glúten. Um exemplo que eu trago. E além disso, trade-off, olha só. O trade-off, como que ele funciona? A empresa ela tem que fazer um trade-off. O que é esse trade-off? É uma escolha estratégica por uma aqui dessas três estratégias que nós temos. Então, com essa estratégia genérica, mais um bom planejamento estratégico definido, a empresa ela consegue então se estruturar e ofertar vantagem competitiva dentro desse mercado. Então, aqui nós temos os benefícios das estratégias genéricas. Como será que nós conseguimos trazer as estratégias genéricas e puxá-las aqui para um contexto prático, aplicá-las no dia a dia, pensando ali nos três tipos que nós temos, uma liderança de custos, uma diferenciação, até mesmo um enfoque. Como será que eu consigo trazê-las aqui e utilizar no meu dia a dia? E utilizar aqui dentro da organização da qual eu faço parte? Como será que eu consigo fazer tudo isso? Olha só o desafio que eu trago para você. Para que nós possamos, então, exercitar os nossos conhecimentos aqui dentro destes conceitos, não é mesmo? Eu trago aqui um exemplo hipotético. Então, vamos juntos aqui, aluno, para a gente compreender melhor esse exercício. Mas fica tranquilo, fica tranquila, a profa está aqui com você, nós vamos aprender em conjunto a desenvolver essa atividade, utilizar os conceitos importantes ali das estratégias genéricas. Então, vamos lá! Aqui eu trago um exemplo hipotético, que é uma grande rede de supermercados. E o que a gente vai analisar aqui dentro dela? Um modelo de negócios. Como será que esse modelo acontece? Como será que ele está sendo colocado ali dentro da organização? Então, olha a responsa que você tem, aluno. Que responsabilidade! Olha só. Como um assessor interno de uma grande rede ali de supermercados, a sua missão é o quê? É auxiliar o comitê estratégico da empresa. É uma responsabilidade, não é mesmo? E você vai auxiliar esse comitê a realizar o quê? Uma análise do alinhamento entre as estratégias e o posicionamento estratégico dessa empresa, que é uma grande rede aí de supermercados. Como assim, profa? Como que eu vou fazer esse alinhamento? A gente tem que pensar da seguinte maneira. Nós temos aqui as estratégias, correto? E o posicionamento estratégico.
As estratégias são as ações ali que nós vamos realizar para alcançar os objetivos. O posicionamento estratégico é aquilo que a gente planejou, é aquilo que a empresa está se guiando, é aquilo que todos na empresa estão ali adotando para que aconteça. Será que as minhas estratégias estão de acordo com o meu posicionamento? Será que é aquilo que eu quero ofertar? Por isso é importante que elas estejam alinhadas. E aqui nesse exemplo que eu trago, nós vamos buscar compreender se as estratégias da empresa estão de acordo ali com o posicionamento estratégico dela, com o planejamento que ela já fez e que ela está implementando. Será que está batendo? Então, vamos dar continuidade, olha só. Agora, aqui dentro do exemplo, olha que importante esta informação. Nós temos aqui o exemplo da grande rede de supermercados e ela tem como principal característica reunir, olha que interessante, é o que a gente busca quando vai no mercado, não é mesmo? Ó, qualidade dos produtos e variedade também dos produtos ali. Por quê? Porque a gente quer comparar, né, um preço, quer comparar uma marca, para a gente poder levar aquilo que for o melhor ali para a gente, para nossa família. Isso é natural, não é mesmo? Então, ela vai reunir qualidade e variedade de produtos e, além disso, ela quer ter um atendimento ali mais próximo com o consumidor, que zela, que prima, que dá prioridade pelo relacionamento com o cliente. Que interessante, não é mesmo? E olha só, aluno, o sortimento, esse mercado, ele busca trazer um sortimento, uma variedade ali diferenciada, tanto de produtos quanto de serviços, como ali, por exemplo, consultores de vinhos e de queijos. Olha que interessante. Além de ser referência ali em inovação e sustentabilidade. Então, o que acontece aqui? O mercado, ele trabalha com qualidade, com variedade dos produtos, ele quer ali melhorar o relacionamento com o cliente. Então, o que ele fez? Ele buscou aqui um consultor aqui de vinhos e de queijos. E como que isso funciona? Ele está buscando aqui o quê? Ter ali uma aproximação com o consumidor. Então, nós temos aqui essa colocação extremamente importante. O que acontece? A gente vai no mercado, um exemplo, não é mesmo? Quando a gente vai no mercado, é interessante, ali a gente vê os produtos e tal, daí você entra no mercado, você vê, nossa, que seção bonita, né? Daí tem ali os vinhos, tem os queijos, e a gente fala, nossa, eu gostaria até de comprar um vinho, de comprar um queijo, mas eu não sei muito bem comprar. Eu tenho medo de comprar alguma coisa e for cara, daí eu experimentar, não gostar, perder dinheiro. Ou então, se eu comprar um queijo muito forte, não for do meu paladar, ou presentear alguém com um vinho que eu não entendo muito e tenho medo de ser algo que a pessoa não vai gostar. Então, os mercados vendo isso, que eles traziam variedade, traziam qualidade, diferenciação nos produtos, mas as pessoas ali tinham ainda uma certa dificuldade para consumir. Por quê? Porque não conhecia o produto. Então, o que eles fizeram? Eles buscaram ali o quê? Chamaram um consultor. Então, a pessoa sempre está ali por perto da seção de vinho, de queijos. Daí, você conversa com a pessoa, ela vai te instruindo. Daí, você explica, olha, eu gostaria de presentear alguém com um vinho, por exemplo. Ah, do que essa pessoa gosta? Daí, ele já vai te passando ali as marcas, os vinhos que ele possui, que pode ser que agrade essa pessoa. Ou então, você fala, olha, eu queria experimentar um vinho, mas eu tenho esse valor para poder gastar. Ah, então eu vou te mostrar as opções que a gente tem aqui dentro dessa faixa de valor que você vai gostar, que você vai poder experimentar. Da mesma maneira com os queijos. Vai te explicando o que combina com o que, aí eu particularmente precisaria desse consultor, porque eu não entendo muito bem. Mas tendo uma pessoa ali é interessante, porque a gente vai conversando. E frente a isso também vai estreitando os laços entre a empresa e o consumidor. E é muito interessante. Por quê? Porque você pode comprar algo novo, diferente, que você não consumia, porque às vezes a gente não conhece mesmo. E é natural, quando é um produto novo, a gente quer conhecer. Então o mercado viu isso e está trazendo esses benefícios. Indo para o quadro, olha só. Olha o seu desafio. Identificar qual estratégia genérica este supermercado está adotando e avaliar se o posicionamento estratégico está ali de acordo em sintonia com a nossa estratégia adotada. E olha só a estratégia genérica que está sendo adotada aqui. É a diferenciação. É único, é diferente. Por quê? Porque procura oferecer ao consumidor um produto ou um serviço que é
diferenciado, que é único e que tem valor aí para o consumidor, não é mesmo? Então é importante levar em consideração. E será que está alinhado ali as estratégias com o meu planejamento estratégico? Então, olha só, aqui na análise das características versus a criação de valor para o cliente, a gente consegue entender que nós podemos considerar que para o público de consumidores mais refinados de um supermercado, essas características estão agregando valor para os clientes, eles estão gostando. E aqui as características versus o suporte da estrutura organizacional, a gente vê que para atender essa demanda de produtos mais diferenciados, a equipe de compras está desenvolvendo ali fornecedores especializados. Então, olha só, a gente pode ver que está existindo sim um alinhamento entre a estratégia e o posicionamento estratégico dessa rede. Então, aqui a gente vê as nossas estratégias genéricas aplicadas. Estratégias competitivas. O que são essas estratégias? Por que elas são tão importantes para a organização? Primeiro, a gente tem que saber que uma estratégia competitiva, uma estratégia em si, ela visa trazer vantagem competitiva para a organização, ok? Então, nesse momento, o que nós vamos ver acontecer dentro do mercado? A sua empresa vai ter um diferencial. O restante do mercado vai estar aqui, ó. A sua empresa vai estar lá em cima, por quê? Porque ela vai ser vista primeiro. O teu cliente vai ver a sua empresa primeiro e não vai ver o teu concorrente, ele vai ver você. Então é importante ter as melhores estratégias para colocar ali dentro do mercado e colher esses benefícios da vantagem competitiva, não é mesmo? Então, vamos lá. Estratégias competitivas. Elas são muito importantes. Eu trago aqui cada uma delas para a gente poder compreender melhor e aprender mais sobre elas. Então, é interessante aqui que nós possamos visualizar estes pontos relevantes dentro da nossa estratégia. Então, o que vai acontecer? Elas estão associadas aos movimentos de ataque e defesa realizados pelas organizações. Profa, como assim ataque e defesa? É algo ali de guerra? É algo ali agressivo? Não, fique tranquilo. Ataque e defesa são os termos que nós usamos ali para o cunho estratégico. São manobras estratégicas. Por exemplo, pegar um mercado que o concorrente não atende, ou então buscar uma nova região para expandir a empresa. São ali ações de ataque e defesa de cunho estratégico dentro ali do setor do mercado que você atua. Então, fique tranquilo, são manobras estratégicas, ok? Só para a gente esclarecer esse ponto. Retomando. Então, vamos lá. Movimentos de ataque e defesa realizados pelas organizações. Para quê? O objetivo dessas manobras, desses movimentos, é encontrar uma posição mais fortalecida ali no mercado que ela está atuando, que ela faz parte. E para isso, nós temos aqui 5 estratégias competitivas para a gente conhecer. Então, nós temos as estratégias de construção, sustentação, nicho de mercado, colheita e desinvestimento. E o que será que cada uma delas quer nos falar? O que elas querem nos contar, não é mesmo? Por que elas são importantes? Nós devemos aqui, aluno, conhecer o que? Cada uma delas. Porque quando a gente conhece cada uma delas, nós vamos saber qual aplicar. Daí você vai analisar o contexto da sua empresa e daí você pode pensar ali, eu acho que aqui é melhor a construção, ou não, a sustentação, ou o nicho de mercado, ou a colheita, ou o desinvestimento. Então a gente tem que pensar que elas são estratégias. E às vezes a gente pensa assim, uma estratégia de desinvestimento quer dizer que a empresa já está falindo. Não, não é assim não. As estratégias, às vezes, de retirada de um produto do mercado, por exemplo, quer dizer ali que a empresa está lançando um novo modelo, ela está em constante inovação. Então, essas estratégias aqui, elas são úteis e utilizadas para melhoria, para o bem das organizações, ok? Então, vamos aprender. Primeiro aí, construção. Olha só, temos aqui a nossa estratégia de construção. Essa estratégia, ela procura o quê? Melhorar o desempenho da empresa ali por meio da expansão das suas atividades dentro do mercado. Ela é uma estratégia mais adequada para um mercado que está em crescimento.
Por quê? Porque nesse mercado o nível de competitividade entre as empresas ele vai ser o quê? Ele vai ser menor. Mas só pode usar em mercado em crescimento? Não, nós também podemos usar ali em mercados que não estejam em expansão, mas ali naqueles que os concorrentes têm algum tipo de deficiência, de limitação, não está conseguindo atender os consumidores. E ela pode acontecer através de 5 estratégias. Então, temos aqui o ataque frontal, o ataque pelos flancos, o ataque de cerco, a estratégia de desvio e, às vezes, uma tática de guerrilha, ok? E a sustentação, como é que funciona? Vamos lá aprender, olha só. Ela também pode ser chamada de defensiva, sustentação ou defensiva. Ela é utilizada geralmente por empresas que já possuem um posicionamento que é consolidado no mercado. Geralmente é uma empresa que já é líder, que atua num mercado maduro ou até mesmo num mercado que está declinando. E ela busca proteger sua posição conquistada ali de líder em relação aos ataques das concorrentes. Então aqui nós temos 6 estratégias de sustentação para poder usar. A estratégia de fortificação e defesa de posição, defesa dos flancos, um golpe preventivo, uma contraofensiva, uma defesa móvel e até mesmo, quando precisar, uma retirada estratégica. Posteriormente, temos aqui a estratégia de nichos e como que ela vai funcionar. Essa estratégia ela vai atuar num segmento muito específico do mercado e geralmente esses nichos eles são bem lucrativos. Mas ele está sendo o quê? Mal atendido pelas empresas maiores. Então, uma empresa que está nascendo, que está crescendo ali pequena, ela aproveita aí essa oportunidade e atua ali no mercado que já está dominado por grandes empresas. Então, para isso, ela tem que ter um diferencial para se posicionar bem nessa lacuna. Então, o nicho é um pedacinho do mercado, é um segmento específico, é uma lacuna, é uma fatiazinha ali daquele mercado. O que acontece? Tem grandes empresas que elas não estão atendendo muito bem aquele segmento. Vamos utilizar aqui o exemplo de empresas que produzem produtos que têm lactose. E dentre os clientes ali, tem muitos que eles não podem ingerir a lactose por uma questão de saúde. Então, o que acontece? Uma empresa menor, vendo aí que as grandes não estão atendendo esse público, começa a atuar ali e ofertar produtos para o público aí que não ingere a lactose, trazendo os benefícios. Então, aqui eu trago um exemplo do nicho de mercado. E, posteriormente, a colheita. Olha só, a nossa estratégia de colheita é quando aqui nós buscamos alcançar o retorno máximo de um produto que está na fase de declínio. Então, para isso, o que a gente faz? A gente busca obter retornos máximos, aí reduzindo os custos desse produto. Então, nós vamos aumentar a lucratividade desse produto e serviço, reduzindo ali, mesmo reduzindo o volume de vendas, nós vamos ali reduzir os custos dele. Então, a gente vai ter um lucrinho vindo ainda mesmo assim. E se a colheita não der certo? Aí a gente parte para o desinvestimento, que é o quê? Nós vamos eliminar esse produto ou serviço do portfólio da organização. Então, aqui nós aprendemos as nossas estratégias genéricas. Então, retomando aqui, frente às nossas estratégias competitivas, ok? As nossas estratégias competitivas, para ficar mais claro para a gente, o que nós vimos? Nós vimos a estratégia de construção, vimos ali a estratégia de sustentação, de nichos de mercado, conhecemos a importância da estratégia de colheita e também o desinvestimento. Por quê? Porque nós sabemos que essas 5 compõem ali as estratégias competitivas, ok? Só para a gente ficar com esses pontos mais claros aqui na nossa mente. Então, como será que eu consigo trazer essas estratégias competitivas com um bom posicionamento para ali me ajudarem no dia a dia, para que eu possa trazê-la para a organização, trazer aqui para a minha empresa? O que eu posso fazer? Eu trago aqui uma atividade para a gente compreender bem essa teoria na prática. Olha só, aqui eu trago para você estes pontos importantes para que nós possamos o quê? Compreender bem cada um deles. Então, olha só, os supermercados aí de uma grande rede,
Estão presentes, aluno, olha só que importante, estas informações. Então, nós devemos considerar o quê? Que o Brasil é um país grande. O Brasil é um país enorme, certo? Então, se temos uma grande rede que já atua em 8 estados brasileiros, ela tem sim uma enorme gama de atuação. Por quê? Porque o Brasil é enorme. Então, quando as empresas elas conseguem se expandir para outros estados, quer dizer que elas já estão ali com um porte grande, elas já estão ali bem desenvolvidas na questão dos processos internos e dos seus recursos. Então, atuar em 8 estados brasileiros é bastante coisa. Então, vamos lá? Olha só. Então, essa empresa ela está presente em mais de 8 estados brasileiros, sendo o seu maior mercado, olha que interessante, o maior mercado dela é o estado de São Paulo, porque de 170 supermercados que a rede possui, 107 estão em São Paulo, instalados ali no estado de São Paulo. Então, a gente tem que pensar o quê? Que mais da metade dos PDVs, dos pontos de venda, né, desses supermercados, estão no estado de São Paulo. Então, é um estado que traz bastante lucratividade aí para essa grande rede. E é interessante compreender estas informações, por quê? Porque elas fazem toda a diferença quando nós formos compreender qual estratégia competitiva está sendo adotada, quais estratégias essa empresa está utilizando para se posicionar melhor dentro do setor, dentro do mercado, com vantagem competitiva, que a gente sabe que as estratégias trazem isso para as empresas, não é mesmo? Então, a gente sempre tem que estar atento a este ponto. Então, continuando, olha só. A rede aqui, ela é líder e ela é referência no mercado de supermercados, ou seja, no setor de supermercados, não é mesmo? Para ficar mais claro. Então, ela oferece aqui o quê? Ela tem um serviço diferenciado. Então, querendo ou não, ela é líder, ela tem uma diferenciação ali, não é mesmo? Ela tem algo a mais, ela tem algo único e a maioria dos seus concorrentes são ali redes de atuação regional. O que seria, então, estas redes de atuação regional? Os mercados de bairro, certo? Às vezes ali o mercado chegou antes do bairro. Às vezes o mercadinho estava ali, o bairro foi crescendo, o mercado cresceu junto, temos uma rede ali regional. Então, esta grande rede de supermercados, ela tem como concorrentes os mercados regionais, os mercados de bairro ali, aquilo que o pessoal já conhece. E os mercados de bairro, eles têm ali um relacionamento com o cliente que é muito forte. Então, é importante sim que esta outra rede de supermercados, essa grande rede, tenha ali o quê? Um serviço diferenciado, algo ali para trazer benefícios, porque os mercados de bairro têm ali os serviços e o relacionamento com o cliente muito forte, é algo muito aflorado. Você conhece a pessoa pelo nome, você conhece ali a família dela, você pergunta ali como é que tá teu pai, tua mãe, é algo ali que acontece naturalmente, por quê? Porque a gente cresceu ali naquele meio, então a gente conhece todo mundo, a gente conhece a família das pessoas e a gente consegue conversar mais, às vezes tem amizade de longa data, por quê? Porque cresceram dentro do bairro. As pessoas do bairro trabalham no mercado. Então, são exemplos aí para você compreender melhor quais são os concorrentes da nossa grande rede. Então, olha só o desafio que eu trago para você. Neste momento, nós vamos fazer uma análise de qual das 5 estratégias competitivas são ali as mais recomendadas para essa rede enfrentar os seus concorrentes. Então, para a gente ter a certeza aí, das estratégias competitivas, nós temos o quê? A construção, a sustentação, nicho de mercado, colheita e desinvestimento. Qual dessas 5 será que este mercado está utilizando? Então, a gente pode pensar da seguinte maneira. Pessoal, fique atento aqui agora no contexto que a profa vai trazer para você. Olha só. A empresa ela é líder de mercado. Então, ela já tem ali uma posição conquistada. Ela precisa o quê? Manter, sustentar aí essa posição. Eu sei que você se ligou no meu macete, ela tem que sustentar essa posição, não é mesmo? Então, qual das estratégias será que ela pode utilizar nesse contexto? Olha só, temos aqui a nossa estratégia de sustentação ou defensiva, não é mesmo? Tenho certeza que você ali pegou a minha deixa para a gente realizar a nossa atividade. Brincadeira à parte, por que a gente utiliza ela? Porque a rede, ela é líder de mercado, não é mesmo? E ela possui uma presença praticamente
nacional. Por quê? Porque ela está em 8 estados do Brasil, isso é bastante. E ela concorre ali com as redes regionais. Então, já que ela é líder, o que ela tem que fazer? Ela tem que manter essa liderança. Então, para isso, ela precisa aqui sustentar a sua posição, ou seja, se defender contra ali os ataques das concorrentes. Então, essa estratégia ela é utilizada ali pelas empresas que já possuem um posicionamento consolidado no mercado. Geralmente é uma empresa líder de mercado que atua no mercado que já está amadurecido, um mercado maduro aqui dentro do nosso contexto. Então aqui, dentro do exemplo que eu trouxe para você, nós conseguimos verificar o que? A importância de compreender as estratégias competitivas e como nós conseguimos trazer ela para o dia a dia, como nós conseguimos aplicá-la. Então, eu tenho certeza que aí você verificando, conhecendo as empresas, até mesmo a empresa que você trabalha ou a sua empresa, você vai aí compreender melhor quais estratégias competitivas elas estão adotando. E aí sim, trazer a sua teoria para a prática. E agora temos aqui o nosso momento de interação para que você traga suas colocações, traga suas dúvidas. Professora, não tenho dúvida, não tem problema, traga exemplos, traga seu ponto de vista. Às vezes você quer complementar alguma coisa com exemplo ali de alguma empresa, fique à vontade, participe, isso enriquece muito os nossos conteúdos. E além disso, eu trago uma reflexão aqui, olha só. Porque através dessas reflexões eu também consigo verificar que vocês estão compreendendo o conteúdo. E olha só, você já identificou aí no mercado empresas utilizando as estratégias genéricas? Trago exemplos aqui para a nossa aula. E as estratégias competitivas, elas fazem ali com que as empresas se mantenham no mercado que elas atendem? Por quê? Então, estou vendo aqui as interações de vocês. Muito obrigada, viu, pessoal? Ô, pessoal do Tocantins. Ô, muito obrigada, viu, pessoal? Pessoal aqui de Santa Catarina. Muito gentil, pessoal de Santa Catarina. Obrigada, viu? Que bom que vocês estão aí aproveitando, gostando da aula. Então, eu trago aqui essas reflexões para a gente realizar. E eu quero que vocês participem, viu? Pessoal do Tocantins, Santa Catarina, agradeço muito, viu? Pessoal dos outros polos, vamos participar aqui para que vocês possam compreender bem o conteúdo e trazer suas contribuições. Ó, eu deixo aqui um tempinho para vocês refletirem, trazer colocações e já eu retorno. Participe! Então, retomando aqui do nosso momento de questões, estou vendo muitas participações aqui, então vamos para o quadro, olha só.
Perguntei aqui para você, se vocês já identificaram, né, no mercado empresas utilizando estratégias genéricas e se as estratégias competitivas fazem aí com que a empresa se mantenha no mercado que atende. Olha só, olha, muitas participações. Ô, pessoal do Rio de Janeiro, olha só, Petrópolis, liderança em custo, Habib's, diferenciação Apple, olha, mandaram bem, bem colocado o Rio de Janeiro. E 2, né, a segunda questão, sim, porque se adequam. Melhor dizendo, sim, porque adequam suas ações às características do mercado em que atuam e prevêem as ações necessárias para combater os concorrentes e conquistar e ou manter suas posições no mercado. Parabéns, Rio, muito bem colocado. E ó, aqui também mais uma, tudo do Polo de Petrópolis, olha só, participando aí. Obrigada, viu, pessoal de Petrópolis. Obrigada, viu? Outro aí para vocês. Pessoal, obrigada pelas participações. Pessoal, sempre aqui participando das aulas. Vocês sempre trazem colocações, vocês sempre trazem pontos de vista, exemplos, o que vocês estão achando da aula. Obrigada, viu, pela participação. Sempre eu fico muito feliz aqui que vocês estão conversando comigo, ok? Então, vamos lá, continuar o conteúdo. Estratégias de inovação e as características estruturais de uma inovação. Como será que uma inovação nasce? Como será que ela existe? Como será também que ela acontece dentro de uma organização? Será que a gente consegue aplicar? Será que ela tem ali algum mapinha pronto? Como será que acontece a inovação dentro das empresas? É importante sempre saber que a inovação dentro de uma organização ela é algo crucial e ela faz toda a diferença ali quando uma empresa quer ter ali uma diferenciação, uma vantagem competitiva dentro do mercado. Por quê? Porque a inovação também traz a vantagem competitiva, assim como as estratégias. Então, por isso, nós temos também muitas estratégias de inovação, é claro. Olha só. Aqui, então, no nosso contexto, eu trago para você esses pontos importantes para a gente ficar mais atento e para a gente compreender mais estes pontos aqui. Bem interessantes. Então, olha só. Aqui dentro da nossa inovação, primeiramente, nós precisamos estar atentos a um ponto que é chave. Ou seja, a nossa inovação, ela vai trazer, sim, vantagem competitiva. E aqui a gente vê inovação por estarmos falando de estratégia sob uma perspectiva estratégica, não é mesmo? E ela está associada à gestão da inovação como um processo que ele é contínuo de desenvolvimento de um novo produto ou serviço que seja inovador para conseguir aí explorar as oportunidades do mercado, do ambiente externo. Então, a inovação, ela é o meio ali pelo qual o empreendedor ele pode criar um recurso novo ou um recurso existente com um potencial ali melhorado. Para quê? Para reduzir suas fraquezas e assim aproveitar bem as oportunidades que o mercado traz, ok? E existem aqui 3 maneiras, 3 formas pelas quais as organizações elas podem inovar. Olha que interessante, a primeira aqui é a inovação interna, ou seja, dentro ali da empresa, não é mesmo? Interna, então já lembra, dentro da empresa. Então ela se dá por meio de pesquisas realizadas internamente, pela uma área ali que chama P&D, que é Pesquisa e Desenvolvimento, ok? Principalmente em organizações de grande porte ali, que já estão estabelecidas no mercado, elas têm um setor de P&D muito forte. Por quê? Porque elas precisam de inovação constante, por isso tem o próprio setor ali de P&D. As inovações, elas vão gerar essa vantagem competitiva para uma empresa, certo? E elas vão conseguir inovar de maneira contínua. Mas é importante aqui que quando uma empresa, por exemplo, produz ali invenções, elas sejam patenteadas. O que é uma patente de uma invenção? Aqui nós temos que essa patente é quando uma empresa ela consegue obter um título de propriedade sobre a sua invenção, que lhe confere ali o direito de explorar de maneira exclusiva essa invenção por um determinado tempo.
Ou seja, geralmente é uma invenção como, por exemplo, uma patente de medicamento. Então, só aquela empresa durante 20 anos, aí, que geralmente é quanto dura ali uma patente, vai poder utilizar aquilo. Depois dos 20 anos, aí alguém pode copiar, fazer algo parecido e colocar no mercado. Mas por 20 anos ela tem o direito a essa invenção. Então, nós temos aqui um exemplo da força aqui da nossa inovação interna com o setor de P&D. Pesquisa e desenvolvimento, ok? E temos mais uma inovação. Olha só que interessante. Temos aqui a inovação por meio de estratégias de cooperação que a Profa traz para você. O que são essas estratégias de cooperação? Cooperação é cooperar com quem? Com uma outra empresa mesmo. Essa inovação ela pode ocorrer por meio de estratégias de uma cooperação. Então, a maioria das empresas ela pode ter alguma restrição ou uma limitação de recursos, ou até mesmo nas atividades lá de P&D. Ela pode não ter a pesquisa muito desenvolvida dentro da empresa. Então, ela precisa o quê? Cooperar com outra empresa para conseguir ali se posicionar melhor. Então, elas cooperam para quê? Para complementar as suas limitações. E elas utilizam a estratégia de cooperação. Então, o que elas podem fazer aqui? Podem fazer uma aliança estratégica, uma joint venture nesse contexto que permite que ela compartilhe conhecimentos e outros recursos para poder desenvolver aí a sua inovação. E, por fim, a gente tem aqui a inovação por meio de aquisições. Como será que ela atua? Ela é uma alternativa ali à estratégia de cooperação. Por quê? Porque ela diminui o risco ali de compartilhar um conhecimento e um recurso com outra empresa, não é mesmo? Então, olha só, essa estratégia aqui de inovação por meio de uma aquisição permite obter da empresa que você adquiriu as capacitações ali para produzir uma inovação. Então, aqui você adquire mesmo uma outra organização, por exemplo, ou outras capacitações ali para você conseguir inovar e produzir estas inovações que são tão importantes. Mas daí, nesse contexto, a gente pode pensar, prof, então eu já aprendi como a gente pode promover a inovação dentro das organizações, mas a inovação em si, será que existem ali alguns tipos de inovação? Com certeza existem, e são dois, olha só. Eu trago aqui para você para a gente poder compreender quais são esses dois tipos de inovação. Então, aqui nós temos a inovação que é incremental e a inovação que é radical, correto? Então, como que cada uma delas vai funcionar? Como que nós vamos aqui trabalhá-las? A incremental é o fato de incrementar algo mesmo. Pensa sempre assim no nome do conceito, né? Então, é uma inovação incremental, então ela incrementa. Então, ela vai promover uma melhoria em um produto ou um serviço que já existe. Ou a radical. A radical você pensa assim, é tudo novo, vamos radicalizar, vamos fazer tudo novo. Então, aqui a gente vai desenvolver um novo produto com base numa nova tecnologia, que até então era algo inexistente. Então, aqui nós aprendemos os dois tipos de inovação, incremental e a radical. Como será que eu consigo inovar no meu dia a dia? Como será que a empresa consegue inovar lá dentro, lá no seu dia a dia, lá no seu cotidiano, na vivência das suas atividades? Como será que uma inovação faz a diferença para que a empresa consiga levar isso até o cliente e ofertar inovação para o cliente e benefícios para ele? Será que é muito complexo? Como será que a inovação nasce e é aplicada aí no contexto organizacional? E é frente a isso que eu te trago mais um desafio. Olha só, nossa atividade. Nesse momento aqui, eu trago para a gente uma atividade muito importante. Então, aqui nós temos um exemplo de uma grande rede de supermercados que nós vamos utilizar aqui. E ela se destaca, olha que interessante, ela se destaca, sabe por quê? Porque ela inova. Ela se destaca, então, entre os seus principais concorrentes por meio ali da inovação. Então, o que está acontecendo aqui? Dessas inovações que ela está implantando dentro da empresa, ela tem uma que é muito importante e que é chamada de Personal Shop.
Uma tradução aqui simples, crua ao pé da letra que a profa te traz, é uma compra personalizada. Olha que legal, chique, né? Personal shop. Ficou bonito. Então, ela destaca aí esse personal shop como uma inovação que ela implementou e está implantando lá dentro da empresa. Então, ela inova o que? O conceito de compras. Ali, a maneira de comprar, como será que ela está trazendo esses benefícios para dentro da organização. Então, isso tudo é desenvolvido em parceria, olha só, em parceria exatamente, ali de uma maneira cooperada, não é mesmo? Com uma gigante da tecnologia telefônica. Olha que interessante esses pontos. Por quê? Porque aqui nós podemos compreender que ela está buscando fazer uma aliança, ela está buscando ali cooperar com outra organização. Então, o que acontece aqui? A rede de supermercados, ela já é uma grande rede. Ela já é famosa, ela já tem ali uma posição bem colocada no mercado. E ela ainda aproveitou estes pontos para quê? Para buscar ali uma aliança, trabalhar em sinergia com uma gigante da telefonia, do ramo ali de telefonia. E o que será que elas têm em mente ali para trazer de inovação para o consumidor? Então, nesse contexto, nós devemos considerar a importância ali em si do que? Da inovação sendo implementada. Então, aqui a gente consegue verificar a importância que toda essa inovação possui ali e que está sendo colocada para ambas as empresas, tanto ali a empresa de supermercados quanto a telefônica. Então, elas estão crescendo em conjunto. E a gente pode pensar, esse contexto aí de junção, de cooperação das duas, vai trazer benefício para o supermercado, vai trazer benefício também para a gigante aí do ramo de telefonia, porque ambas estão trabalhando com uma inovação, algo que é único. Elas estão trazendo novidades para o mercado. E quem também que sai beneficiado nesse contexto? Eu e você. Nós, os consumidores. Os consumidores que teremos acesso aí a essa inovação, que poderemos usufruir desta inovação que está sendo ali aplicada dentro do mercado. Então, dando continuidade, olha o seu desafio. Agora nós vamos, aluno, identificar qual é a forma de inovação aí do personal shop. Mas fica tranquilo que a profa está aqui com você, nós vamos superar esse desafio juntos, ok? Então a gente tem que identificar qual é a forma de inovar. Por quê? Porque é importante que o meu cliente goste daquilo. Então, frente a isso, nós vamos avaliar se essa estratégia de inovação está sendo ali a mais adequada para essa rede. Por quê? Porque eu tenho que saber se o meu consumidor, se ele está gostando, se ele não gostou, ou se ele está indiferente. Como assim, profa, se ele está indiferente? Esse é o pior cenário. Quando o consumidor está indiferente. Sabe por quê? Porque demonstra que ele nem gostou nem desgostou. Para ele está tudo bem. E sabe o que aconteceu? Você gastou seu dinheiro, seu esforço, seus recursos, o pessoal que trabalha com você, para nada. Então, quando o cliente está desgostoso, ele está tanto faz, tanto fez, não é interessante. O importante é você mobilizar estratégias que estejam de acordo ali com o alinhamento estratégico da sua empresa, com o seu planejamento estratégico para alcançar o seu objetivo. Por isso é importante ter com clareza o objetivo que nós queremos alcançar, para através de estratégias ali de inovação, buscar ali de alguma maneira alcançá-lo. Então é importante saber o que nós estamos fazendo, o porquê está sendo feito e quais são os benefícios. Por quê? Porque é muito difícil quando você se posiciona ali, faz um investimento alto, como essa parceria entre uma gigante da telefonia e já uma grande rede de supermercados, e mesmo assim não dá em nada. Então são muitos empregos envolvidos, são muitas pessoas trabalhando ali envolvidas, então é importante sempre ter clareza no que você está fazendo para, ser um tiro certeiro, vocês ter ali um posicionamento eficiente de mercado e colher vantagem competitiva. Por isso, eu friso a importância de nós compreendermos o consumidor, o mercado, o ambiente externo, o ambiente interno, as diretrizes organizacionais e aí sim mobilizar as estratégias adequadas para conseguir alcançá-lo. Então, sempre isso em mente para a gente dar um tiro certo, ou seja, acertar ali na mosca para conseguir ter um bom posicionamento sem ficar ali patinando e
buscando algo que a gente não consegue alcançar. O importante é que os nossos posicionamentos sejam eficientes. É muito triste, é muito difícil quando a gente quer muito algo e não chega, e patina e não chega. É importante ter a certeza e, caminhar livremente até alcançar, ok? Então vamos lá, ajudar essa grande rede aí, descobrir qual é essa estratégia de inovação. Olha só, que interessante aqui eu trago para você. Nós aqui vamos identificar qual é a forma de inovação do personal shop, que é o que? Essa compra aí personalizada, esta inovação que está sendo trazida. A forma de inovação aqui, foi cooperada. Por quê? Porque eles trabalham em cooperação, em sinergia, eles trabalharam aqui com uma aliança, não é mesmo? Então fizeram essa parceria aí com a gigante das telecomunicações. E olha só o que surgiu. Isso mesmo, uma compra ali mobile, não é mesmo? Que você consegue comprar, seu celular. Tá faltando um arrozinho, tá faltando aqui carne, umas bolachas, umas verduras. Opa, fechei minha compra, já tá em casa. Muito prático. Mas às vezes ali no seu personal shop, ele vai mostrando para você os produtos que você sempre compra semanalmente, mensalmente. Olha, o produto que eu sempre compro em promoção. Eles vão te trazendo esses pontos. Ou seja, querendo ou não, é uma inovação ali, na palma da sua mão. Continuando, nós vamos avaliar se essa estratégia de inovação é a mais adequada. Então, nós vimos que a inovação aqui é radical. Por quê? Porque ela vai trabalhar com a criação de um novo conceito de compra, de algo novo e desses benefícios aí interessantes para o mercado. Então, aqui nós vimos as inovações aplicadas no contexto prático. E agora nós vamos conversar sobre as estratégias ali alinhadas, aplicadas ao conhecimento. Vamos conversar sobre o famoso Learning Organization e como ele é relevante e deve ser aplicado e deve existir ali dentro das organizações. Como será que ele funciona? Por que ele é tão importante assim? Antes de tudo, eu preciso esclarecer um ponto com você. O conhecimento aqui visto pelo Learning Organization, ele é tido como um recurso estratégico. Tudo alinhado à estratégia aqui. Ele é tido como um recurso estratégico, por quê? Porque ele tem a capacidade de trazer diferenciação para uma organização. Então, o conhecimento no Learning Organization, ele é tido como um recurso crucial. O conhecimento, ele deve existir dentro das organizações, de tão importante que ele é, ok? Então, indo ao nosso quadro, aqui nós temos o ciclo do nosso Learning Organization. Então, o conhecimento aqui dentro, ele é visto como o principal recurso de uma organização. E um ponto importante aqui que eu tenho que esclarecer para você, aluno, no nosso Learning Organization, feito aqui, criado pelo Peter Senge de 98, temos um ponto relevante. Antes aqui de nós darmos início, eu preciso explicar para você compreender melhor, algumas questões. Então, primeiramente, eu preciso te explicar o que é o dado. Dado, profa, é um dado, isso mesmo, um dado. Dado, um dado. Um dado é um fato registrado. Como assim? Pensa ali que a gente está dentro de um supermercado. Então, aconteceu uma venda. Opa, isso é um dado. Sobe para o sistema. Já viu essa expressão? Põe no sistema, sobe para o sistema. O que acontece aqui? Quando nós estamos colocando um dado dentro do sistema, por exemplo, ali no mercado ocorreu uma venda. Olha, essa venda é um dado, coloca lá. Temos uma venda hoje. Então, aqui foi o fato ali colocado, o fato constatado, ele foi registrado. Isso é um dado. Olha só no nosso quadro. Depois do dado, nós temos aqui, eu vou anotando para ficar mais claro para você compreender, ok? Depois do dado, que é o nosso fato ali registrado, nós vamos trabalhar a informação. O que é a informação? A informação são os dados contabilizados. Como assim? Nós ali no dia subimos vários dados para o sistema, para o nosso sistema, ok? O que aconteceu? No final do dia eu tenho uma informação. Olha, no dia de hoje nós realizamos 45 vendas. Ah, que interessante! Olha, isso é uma informação. No dia de hoje foram realizadas 45 vendas. Por quê? Porque nós contabilizamos ali os dados que nós subimos durante o dia todo. Então, aqui nós já temos dados e informações. Indo ao quadro rapidamente, temos mais um ponto.
que é o conhecimento. Como que o conhecimento acontece? O conhecimento, ele vai além das informações. Ele produz aqui um saber que as informações por si só não o fazem. Então, o que acontece aqui? Olha, no dia de hoje nós temos uma informação que aconteceram o quê? 45 vendas, por exemplo. Então, aí, o conhecimento, ele traz um saber a mais. Ele fala, olha, aconteceu 45 vendas porque durante uma parte do dia nós ficamos sem energia. Então, muitas vendas não foram contabilizadas. Então, no total, temos 60 vendas. Um exemplo, por quê? Porque o conhecimento, ele vai além da informação. Ele consegue associar, interpretar, relacionar as informações. E sabe quem produz o conhecimento dentro das empresas? Eu, você, nós. As pessoas produzem conhecimento dentro das organizações. Então, quando a gente pensar que as pessoas não têm um valor dentro da organização, saiba que está tudo muito equivocado, porque as pessoas produzem ali o conhecimento e produzindo conhecimento, sabe quem que produz inovação dentro de uma empresa? As pessoas. Ai, profa, mas tem tecnologia, tem máquinas, tem um maquinário de última geração, temos aqui internet e tudo mais. Exatamente, eles ofertam informações. Quem produz conhecimento somos nós. Então, por isso que o Learning Organization valoriza tanto os conhecimentos. Por quê? Porque é um recurso crucial e estratégico, porque é produzido pelas pessoas. Valoriza o capital humano dentro da empresa, valoriza os colaboradores, ok? Então, vamos lá, Learning Organization. Para a gente conseguir aprender aqui, eu preciso esclarecer para você o que é conhecimento tácito e o que é conhecimento explícito. O conhecimento tácito é aquele adquirido da vivência de uma atividade durante o longo do tempo. Ou seja, a vivência ali na empresa, aquilo ali que a pessoa conhece no dia a dia dela que ela vai vivenciando. Já o conhecimento explícito, ele é um conhecimento mais formal, ele já é codificado mais em regras, em normas, em procedimentos, e ele é mais fácil de transmitir. Por quê? Porque o conceito é o que ele é, e a gente consegue dividir, ele é o mesmo para todos. Já ali o conceito tácito, o conhecimento tácito, ele já é mais ali pessoal, ou seja, é aquilo que a gente aprende, é aquilo que eu consigo internalizar, é aquilo que eu aprendo da minha vivência. Sabe quando tem aquela pessoa que trabalha 20 anos na mesma empresa, você conhece ela, ela tem um conhecimento sensacional de todo o andamento da empresa? É um conhecimento tácito. Por quê? Porque ela está ali todo dia, ela já passou vários tipos ali de desafios, ela tem uma experiência riquíssima. E a gente pensa, qual que é o mais importante, tácito ou o conhecimento explícito? Ambos. Ambos são importantes, eles se complementam, tanto a teoria quanto a prática. Um não existe sem o outro. Por isso que é sempre muito importante a gente aprender os conceitos e aí trazê-los para a prática. Então, qual é o mais importante? Nenhum. Os dois têm o mesmo peso. Ok? Então vamos lá, o ciclo do Learning Organization. Por onde ele começa, profa? Aqui, ó, da socialização. Primeiro, a gente vai aqui dividir experiências ali, contando as nossas vivências e tal, de maneira tácita. E aí, isso vai se tornar o quê? Uma exteriorização, que é quando a gente consegue dialogar, refletir de maneira coletiva, dialogar com grupos, por exemplo. E aí, o nosso conhecimento, ele vai se tornando explícito, conceitual, com regras. Por quê? Porque a gente vai trabalhar a combinação. Integrantes ali vão combinando o conhecimento. Ou seja, a gente vai vendo ali, é por isso que eu tenho que usar luva, porque é uma norma da segurança de trabalho. É por isso que a gente chega nesse horário, é uma norma da empresa. A gente vai conseguindo ali relacionar os conhecimentos e eles vão indo ali para o cunho mais teórico, dando continuidade. Por fim, a gente chega aqui na nossa internalização, que é quando esses conceitos ficam aqui dentro da nossa mente. É um conhecimento internalizado por meio ali de um modelo mental, de uma rotina de trabalho comum. Então, isso tudo é muito importante. Posteriormente, o ciclo recomeça aqui de maneira tácita, quando a gente volta a socializar. Então, para uma empresa ela ser considerada uma organização do conhecimento, uma Learning Organization, ela deve ser capaz de integrar os processos em 3 situações: criação de significado, construção de conhecimento e tomada de decisão. Então, aqui nós vimos a nossa Learning Organization, a qual você viu a importância dos conhecimentos.
Como será que eu consigo trazer os meus conhecimentos aqui para dentro de uma organização, levando em consideração a importância dos conhecimentos como um recurso-chave, como ali um recurso estratégico dentro de uma empresa. Aqui nós vamos considerar o conceito do Learning Organization, que vê o recurso do conhecimento como um fator chave dentro da organização e que quem promove o conhecimento são ali as pessoas. Por isso as pessoas devem e é importante que sejam muito valorizadas aí dentro de uma organização. Então, frente a isso, eu trago um desafio, olha só. Dentro aqui desse contexto, a profa traz para você o quê? Um conhecimento importante que nós devemos estar atentos e conseguir o quê? Compreender e entendê-lo bem. Então, aqui nós temos que uma rede de supermercados, utilizando aqui no nosso exemplo, o que acontece? Ela possui um sistema de gestão de relacionamento com o cliente. O que seria essa gestão de relacionamento com o cliente? Ela também é chamada de CRM, ela é bastante utilizada, viu? Por quê? Porque é importante saber se relacionar com o nosso cliente. E através disso, dessa gestão, a gente consegue o quê? Analisar a base de dados ali do dia a dia dessa empresa, o que está acontecendo. Olha, realizamos uma venda, sobe aí um dado, um fato registrado, não é mesmo? Por quê? Porque a importância aqui, neste momento, é o nosso relacionamento com o cliente. Que o meu cliente está gostando daquilo que está sendo ofertado, como que está sendo para ele, está sendo algo benéfico, ele está ali se interessando por aquilo que ele está vendo, ele acha que tem variedade, ele acha que tem diferenciação nos meus produtos, o que está acontecendo ali dentro da minha organização. Então, o CRM é a gestão do relacionamento com o cliente, ela vai ser crucial para que isso possa acontecer e ficar esclarecido para a organização. Por quê? Porque ela vai, através dessa coleta de dados, verificar se ela está caminhando ali na direção correta. Então, frente a isso, temos um desafio, olha só. Nosso desafio vai ser descrever a forma de conversão do conhecimento que vai ser a mais adequada ali para promover o compartilhamento dos conceitos tácitos para, olha só que interessante, para as lojas da rede. Por quê? Porque aqui vai funcionar da seguinte maneira. Pensa aí que a rede, ela está expandindo. Então, geralmente, ela tem várias filiais, seja nesse estado, em outros estados. É importante que ela passe para as filiais o quê? Alguns pontos importantes, como a gente ali tem uma cultura organizacional, um clima organizacional, nós temos procedimentos, não é mesmo? Então, eles querem o quê? Que isso chegue para as outras pessoas, para as outras filiais da rede, de maneira tácita, ou seja, através ali do diálogo, de divisão de experiências, de vivências, daquilo que acontece. Então, é importante compreender tudo isso, que para que internalize ali dentro da organização, isso passa a ser algo mais regrado, ou seja, passar do tácito para o explícito, do conhecimento tácito, que é mais relacionado às vivências, às rotinas, ao conhecimento ali adquirido ao longo do tempo, e passe para o conhecimento explícito, que é o quê? É o conhecimento ali mais conceitual, com regras, com normas, com os procedimentos, que geralmente eles são ali gerais para todos, não é mesmo? Podem ser generalizados e ofertados para todos. Então é importante a gente saber como fazer isso com um bom diálogo, qual será ali o momento que a gente vai passar o conceito, melhor dizendo, o conhecimento, do tácito para o explícito. Qual será ali o momento-chave? É isso que nós vamos descobrir. E olha só, mais um desafio que nós temos, que é explicar os benefícios para a organização, dela gerenciar bem as informações lá do CRM dela. O que é o CRM dela mesmo? É isso mesmo, a gestão de relacionamento com o cliente. E alinhar isso ao conhecimento tácito. Será que as pessoas estão compreendendo a importância disso nas minhas filiais? Então, nós vamos trabalhar estes pontos importantes para compreender melhor e passar aí todos os conceitos, os conteúdos importantes para que as minhas redes possam ter o mesmo padrão de trabalho com qualidade, de trabalho com eficiência que a minha matriz tem. Então, eu preciso passar isso para as demais filiais, para a gente ter um padrão ali de comportamento e que seja algo positivo aí para a organização na sua totalidade. Então, vamos lá resolver essa situação. Olha só.
Então, aqui nós vamos trabalhar o quê? Que para a gente passar do tácito para o explícito, nós podemos utilizar o quê? Podemos utilizar aqui o nosso processo de exteriorização. Olha que interessante, lá dentro do ciclo do nosso Learning Organization. Então, se a gente utilizar o processo de exteriorização, o que ele vai fazer? Por meio ali do diálogo ou da reflexão coletiva, o conhecimento tácito, ele vai ser convertido num conhecimento explícito. Olha que interessante. Então, o que acontece aqui? Esse conhecimento ele vai poder ser codificado ou definido ali em especificações, em normas, em regras, para quê? Para que todos possam acompanhar e manter um padrão de qualidade para a empresa como um todo. Então, é importante saber que o conhecimento tácito, ele é algo mais pessoal, da nossa vivência mesmo, do nosso aprendizado ali, da experiência ao longo do tempo. E o conhecimento explícito, ele já é algo que pode ser transmitido à organização como um todo. Por quê? Porque ele é o que ele é. Ele ali é um conceito, ele é uma regra ou ele é uma especificação que elas são ali as mesmas para todos. Então, aqui nós vimos a importância de ter o nosso Learning Organization aplicado ali dentro da nossa prática, no dia a dia da organização, tendo o conhecimento como um recurso-chave, um recurso estratégico. E agora sim, chegamos a mais um momento de perguntas, a mais uma hora aqui que nós possamos dialogar, um momento de diálogo, que vocês podem trazer as suas colocações aqui para enriquecer os conhecimentos e trazer seu ponto de vista que eu também quero conhecer, ok? Então eu trago também 2 pontos, olha só. Quais são aí as condições para inovar dentro das organizações? Então, eu quero que vocês tragam exemplos de inovações que você já viu numa empresa, ou que você implementou na sua empresa, ou aí na empresa que você trabalha, certo? Então, são esses pontos. E eu estou vendo aqui muitas participações de vocês, olha só, pessoal do Alagoas. Como obter vantagem competitiva nas empresas de serviço? Depende do serviço. A Quitéria que perguntou para a gente. Depende do serviço. Por exemplo, se você trabalhar com salão de beleza, você pode ter ali uma vantagem competitiva fazendo um curso para você ter um diferencial, por exemplo, fazer ali luzes, mechas que outras concorrentes não fazem. Então, é um exemplo aqui do serviço. Temos aqui uma questão também do pessoal do Ceará. Inovação interna. O Google é um exemplo bem colocado, viu, pessoal? E cooperação, vemos aqui o exemplo, a relação com as redes de supermercado. Exatamente, elas podem trabalhar aí de maneira cooperativa. Bem colocado, pessoal. Obrigada aí pelas colocações, Alagoas, Ceará participando. Vocês hoje estão participando bastante, a profa fica muito feliz. Então, traga aqui agora exemplos de inovações que vocês já viram, vivenciaram ou que vocês implementaram. Eu fico no aguardo, traga aqui. Vou deixar um tempinho, já já eu retorno, então participe!
Então, retomando aqui o nosso momento de interação, deixei um tempinho para vocês conseguirem compreender os conteúdos, trazer suas colocações aí, fazer essa reflexão. E olha só o que eu trouxe para gente. Quais aí são as condições para inovação nas organizações? Traga exemplos de inovações que você viu em empresas ou que você implementou aí na sua empresa ou na empresa que você trabalha. Olha só, e pessoal do Rio de Janeiro, de Petrópolis, participando bastante. Obrigada, viu, pessoal? Olha só, as condições para a inovação estão na cultura organizacional, quando ela é voltada para a inovação, para a motivação de equipe, valorização do capital intelectual. Muito bem colocado, viu, pessoal do Rio de Janeiro? Interessantíssima aqui essa colocação, obrigada aí pela participação. Temos aqui essa ótima colocação. Paulo da Bahia, oi Paulo da Bahia! Estamos aqui nas nossas colocações. Então, frente a isso, nós conseguimos compreender a importância da inovação. E nós vimos aí vários no nosso dia a dia, não é mesmo? Seja aí aplicativos delivery, não é mesmo? O iFood, por exemplo, ou aplicativo de veículos, não é? O Uber. Temos aí várias inovações acontecendo aí de cunho tecnológico. Então, frente a isso, vamos lá relembrar o que conversamos na aula de hoje, recapitulando. Então agora eu trago o momento que nós vamos relembrar o nosso conteúdo, as informações importantes que nós conversamos aqui na nossa aula de hoje, tudo isso que foi abordado. Então, indo ao nosso quadro rapidamente, nós conversamos bastante aqui sobre as nossas estratégias genéricas, não é mesmo? E nós vimos aqui as estratégias de liderança em custo, nós vimos também aqui a nossa diferenciação, conversamos também aqui bastante sobre o nosso foco ou enfoque. Então é muito importante aqui que nós vimos dentro das estratégias genéricas aí os posicionamentos que uma empresa ela pode adotar frente ali ao produto ou serviço que ela oferta. Depois a gente conversou sobre as estratégias competitivas, não é mesmo? Então, nós falamos bastante sobre a estratégia de construção, a estratégia de sustentação, a estratégia de nicho de mercado, a gente falou também sobre a colheita e, por fim, a estratégia de desinvestimento ou ali de eliminação. Depois aqui nós conversamos sobre as nossas estratégias de inovação e características estruturais da inovação. Então, nós conversamos sobre inovação interna, estratégia de cooperação, estratégia de aquisições, correto? E vimos também dois tipos de inovação, a incremental, que promove melhoria num produto ou serviço que já existe, e a radical, que é tudo novo, desenvolvimento de um novo produto com base em novas tecnologias que até então não existiam. E por fim, nós conversamos bastante aqui sobre as estratégias baseadas no conhecimento. Vimos o conhecimento aqui como um principal recurso de uma organização no nosso Learning Organization. Então, é nesse contexto que nós conseguimos aqui conversar e aprender bastante sobre os nossos pontos aqui relevantes, não é mesmo? Então, temos aqui muitas participações aqui. Eu agradeço as participações de você, pessoal de Concórdia, pessoal de Chapecó aqui com as colocações. Então aqui nós conseguimos ver a importância dos nossos conteúdos aplicados. Se prepare para a nossa próxima aula. Bons estudos a todos sempre e até a próxima!